Olá, jovem Padawan que busca conhecer a ferramenta mais amada do mundo que sustenta todo o sistema financeiro mundial. Sim, é ela, a temida planilha, o temido Excel. Corta para mim, da tela bacana. Tirando essa introdução muito agradável, seguimos com fundamentos do Excel. Para você que nunca viu essa ferramenta maravilhosa, maravilhosa sim, independente do que digam, o Excel é maravilhoso. A partir do momento que você entende como ele funciona, tanto para pequenas quanto médias empresas, com um volume de dados até 500 mil registros, é uma ferramenta que atende muito bem. E, claro, se você organizar um sistema em que você utilize como fonte de dados, por exemplo, o Access da própria Microsoft, do próprio pacote Office, o Excel ele atende em N quesitos. Então, até para a galera que está nesse momento entrando para análise de dados, que está começando com análise estatística, o Excel ele tem algumas funcionalidades, inclusive modelos de regressão linear, modelo ANOVA, teste T, teste Z. Então, ele tem algumas funcionalidades estatísticas. E agora também a Microsoft implementou a conexão direta com o Python. Então, você consegue trazer funções do Python dentro do próprio Excel. A ferramenta, por mais que alguns profissionais tenham um pouco de preconceito, principalmente quem é da área de tecnologia, quem é dev, tem um pouco de preconceito com o Excel. Mas a partir do momento que você entende as funcionalidades dela, você percebe que o quê? É muita coisa que é desenvolvida em paralelo, que ou é despendido projetos e recursos e muito tempo de desenvolvedores e afins, poderia ter sido desenvolvido muito mais fácil e rápido e também de uma forma sustentável, vamos dizer assim, dentro do próprio Excel. É uma ferramenta muito boa. Então, a ideia aqui é trazer um geral da ferramenta. Eu estou com ele na tela aqui, com o Excel aberto. Então, eu vou clicar aqui em pasta de trabalho em branco. Você pode ver que a própria ferramenta ela traz alguns modelos prontos. Pode ser que, se você for um usuário Windows, a visualização inicial que você tenha seja um pouco diferente dessa que eu estou apresentando para vocês, mas em geral é a mesma coisa, não muda tanto, não muda as configurações do que tem no Excel para o Windows do que tem para um usuário Mac. Agora, se você for um usuário Linux, aí realmente fica complicado. No Linux você tem a possibilidade de utilizar o LibreOffice Calc. Ele é uma versão open source da Microsoft Excel. Então, o Excel é uma ferramenta que está aí no mercado, que iniciou lá como uma ferramenta de planilhas, tá lá no início dos anos 1980, em 1982. E a ferramenta em si, como Microsoft Excel, iniciou ali em 1985. E era uma ferramenta, então, que iniciou com o Mac e não com o sistema operacional Windows. Então, isso está lá no Wikipedia, para quem quiser conhecer. As funcionalidades que a gente tem hoje dentro da ferramenta do Excel datam aí desde 2006. Então, assim, é uma ferramenta que, por mais que hoje a gente tem disponível inteligência artificial, tem disponível, você pode tratar os dados com Python, você tem ferramentas específicas para visualização e tratamento de dados, ok, está tudo certo. Mas qual que é a ferramenta
mais voltada para o usuário e que abrange todas essas possibilidades. É óbvio que dentro do Excel você não vai conseguir tratar informações relacionadas a Big Data, dados em tempo real, em grande volume, em grande escala. Tem que ter esse extenso. Mas quando se trata de um volume de dados aí até 500 mil, não tem, eu não vejo, eu, Marina, não vejo nenhum contraindicativo de utilizar essa ferramenta. Eu comecei a utilizar o Excel principalmente no meu trabalho e eu fui aprendendo conforme vinham as demandas. Para mim sempre foi muito intuitivo. Claro que para cada pessoa é diferente e pode ser que você não tenha tanta facilidade quanto eu tive e tá tudo bem. Então eu vou apresentar aqui qual que é o ambiente do Excel, o que que ele se propõe, quais que são as funções e como que você pode pensar a partir do Excel para resolver as situações no dia a dia, no trabalho, quais que são as funções iniciais, as possibilidades que a ferramenta de fato apresenta. Ok? Eu preparei aqui um material que vai estar disponível aqui desse vídeo para que você baixe e tenha aí um primeiro direcionamento é realmente para quem está iniciando com a ferramenta. Exatamente sim, você nunca viu a ferramenta, qual que é a ideia da ferramenta, o que, que eu posso fazer com ela, né? Então, o que, que é o Excel? O Excel, ele é um software de planilha eletrônica usado para organizar, formatar e calcular dados com fórmulas usando um sistema de grade de células divididas em linhas e colunas. Então, linhas e colunas. Então, imaginem aqui um campo minado. Acho que suponho que todo mundo conheça. Então, aqui eu tenho separado entre linhas e colunas. Então, as numeradas são linhas e as letradas aqui são as colunas. E como que eu faço a localização dessas entre das células? Então, eu tenho aqui a célula A1 na coluna A na linha 1, que é um dos temas aqui que eu trago, né? E é uma célula. Interseção entre uma linha e uma coluna. E cada célula pode conter um dado, ela pode conter um texto, um número ou uma fórmula. E o que é uma fórmula? Uma fórmula, ela é, na verdade, uma função pré-definida que simplifica a realização de cálculos complexos. Desde cálculos complexos até também cálculos simples, como um exemplo que eu trouxe aqui, que é a soma. E como que eu insiro uma fórmula ou uma função? Eu prefiro falar função, que é o que está aqui no Excel aqui. Então, vocês podem ver que aqui eu inserir uma função. A fórmula, ela é mais uma fórmula química. Então, voltada à fórmula química. Esse é o conceito. Mas, como vocês preferirem, fórmula, função, enfim, o que importa é vocês entenderem como que faz. Então, para mim, inserir aqui uma função, eu posso dar 2 cliques na célula e digitar o igual, soma. Aí, conforme tu for digitando, ele sempre vai trazer, por exemplo, lá com S. Quais que são as funções com S? Iniciam com S. E aí você seleciona aquela que faz sentido para você. Ah, eu quero a soma. Como que funciona a soma? Selecione número 1, número 2. Então, aqui eu posso digitar um número. Então, 1, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 3. Então, o resultado foi 6. Eu quero que eu tenha esses números aqui nas células 1, 2 e 3.
Então, agora eu quero que ele faça essa soma. Como que eu posso selecionar o intervalo? Seleciono a célula A1, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, A3. Muito bem, eu vou ter o mesmo resultado. Mas, quando eu tenho um intervalo maior de células para selecionar, vamos por aí, eu tenho 100 mil linhas para somar. Eu não vou ficar digitando aqui uma por uma das células. Como que eu faço, então? Eu venho aqui e seleciono o intervalo. Ou então, a partir do momento que eu já tenho uma familiaridade maior com a ferramenta, eu venho aqui e digito, eu sei que está da linha A1 até a linha A100, até a linha, opa, e 2 pontos. Quando eu quero selecionar um intervalo, então da A1 até a A100, por exemplo, eu utilizo os 2 pontos. Quando eu quero selecionar a célula, ou digitar os números, eu utilizo o ponto e vírgula, e aí ele vai separar. Com os 2 pontos, ele vai selecionar do início até o fim daquilo que eu determino. Então, da A1 até a A100. Ou, no caso aqui, até a C100, ele pegaria as 3 colunas até a linha 100. Mas aí, no caso, eu quero só até a C1, na verdade. C1. E aí, eu tenho aqui o resultado. É legal, se vocês quiserem ter conhecimento um pouco mais aprofundado das funções e quais que são as possibilidades que o Excel traz de funções. Aqui em cima tem esse fx, que é inserir função. E aí ele vai abrir uma caixinha com as funções, as mais recentes usadas, e todas as funções por ordem alfabética. E ele vai trazer uma descrição dessas funções para que você entenda. Se aqui não for suficiente para você entender essas funcionalidades, o que a sintaxe dessa função, como que ela funciona, tem aqui mais ajuda nessa função. Aí ele vai abrir um link da própria Microsoft de ajuda do Excel para essa função. Para trazer mais exemplos, enfim. Mas tem muitas funções matemáticas, estatísticas, matemática financeira. Então, é bem interessante para ir conhecendo e explorando aqui quais que são as possibilidades que a ferramenta traz de funções. Muito bem. E o que são intervalos, né? Então, como eu mostrei ali para vocês, intervalo é um grupo de 2 ou mais células. Os intervalos eles podem ser selecionados clicando e arrastando o cursor sobre as células ou especificando as células de início e fim do intervalo. Eu mostrei ali para vocês, né? E como que eu salvo esse arquivo do Excel? Então, ele tem aqui algumas opções de salvamento automático, ou você pode ir em arquivo e salvar como. Como eu não fiz nenhuma modificação aqui, ele não trouxe para mim, então deixa eu escrever qualquer coisa. E aí ele já habilita salvar e salvar como. Vamos usar o salvar como. Quando tu vai salvar, tu tem a opção de salvar. Quando tu quer salvar como uma planilha do Excel mesmo, ele vai salvar com o tipo .xlsx. Ou em alguns casos, quando for planilhas mais antigas, vai ser somente XLS. Também é do Excel. Ou, muitas vezes, você vai encontrar CSV, que aí ele vai salvar como um arquivo de texto, e é como vem muitos arquivos exportados de outros softwares, outros sistemas, que ele vem com um delimitador. Está separado por ponto e vírgula, está separado por vírgula, que é uma forma de você salvar um arquivo com muitas informações, mas ele não tem nenhuma configuração
é visual. Então, ele vai ficar um arquivo menor, em termos de tamanho, de megabytes ou kbytes que ele vai salvar. Então, você tem essa possibilidade aqui. Você pode salvar também como pasta de trabalho habilitada para a máquina do Excel, que aí entra uma outra parte muito bacana da ferramenta, que ele permite que você automatize algumas funções repetitivas. Então, por exemplo, lá tem todo mês você gera um relatório e trata esse relatório para gerar uma informação mais macro. Então, você tem como automatizar essa rotina através do próprio Excel. Claro, não a geração do relatório, enfim, mas a automatização do fluxo que você faria, das atividades que você faria para tratar essas informações dentro do Excel. Quando você tem um arquivo com muitas informações dentro do Excel, muitas linhas, e você, por exemplo, lá você precisa enviar esse arquivo por e-mail, por WhatsApp, e ele excede o tamanho que aquela ferramenta permite que você faça o upload, enfim, você pode salvar ela como pasta binária do Excel. E é como se você zipasse o arquivo. E aí você não perde as configurações. Ah, você formatou, você deixou um formato agradável e legal de se visualizar essas informações. Então ele não perde essa formatação, ele não perde a qualidade, enfim, mas ele compacta essa planilha, esse arquivo, para que você possa transferir ele de uma forma mais acessível dentro das demais ferramentas. Basicamente, são mais esses os modelos utilizados para salvar as planilhas do Excel. Então, não foge muito disso. Então, vamos salvar aqui. Salvei, beleza. Você pode habilitar o pacote Office permite que você tenha um salvamento automático. Então, tem algumas possibilidades. Beleza? O que mais? Como formatar dados em uma célula. Então, por exemplo, aqui eu tenho o número 0,35. Eu recebo um arquivo que eu tenho os valores nesse formato aqui. 0,18, 0,98. Tudo bem. Mas eu quero apresentar esses dados aqui em percentual. Eles representam 35%, 28%, 18% e 98%. Posso vir aqui e digitar 35%. Beleza, não está errado. Mas aí, quando você tem um volume maior de dados, você não vai conseguir fazer isso, certo? Você vai conseguir, mas você vai levar muito tempo e não tem por que você fazer isso. Então, você pode selecionar esse intervalo. Então, eu clico aqui sobre a célula D6 e arrasto sem soltar o cursor até a D9. E aí eu tenho esse intervalo selecionado. Tudo que eu fizer agora vai impactar nesse intervalo. Então, eu vou modificar essas 4 linhas, essas 4 informações que eu tenho aqui. Eu quero colocar isso aqui em percentual. Como que eu faço isso? Aqui em cima, bem no meio, tem um menu da página inicial. Eu tenho a parte para formatação dessa visualização. Então, aqui, por exemplo, eu consigo mudar, tem a esquerda aqui, qual que é a fonte que eu quero que esses dados estejam apresentados. Eu gosto bastante de utilizar o Segoi. Eu descer aqui. Opa, eu passei. Passei. Aqui. Eu gosto muito de utilizar o Segoi Ui. Ou se tem outra pronúncia, por favor,
me corrijam, mas eu falo dessa forma. Chegou a Yui, venho aqui e seleciono. Logo do lado eu posso modificar o tamanho desse número. Em geral, eu utilizo 12 ou 11, dependendo da informação que eu estou apresentando. Quando é texto, geralmente eu uso 11, e quando é valor, assim, eu utilizo um pouco maior, utilizo um negrito, algo para destacar. E aí, aqui no meio, eu tenho a opção de formatação desse dado, né? Quando é número, enfim, eu consigo formatar. Então, eu venho aqui, ele já traz, já bem indicativo, que era no estilo porcentagem. Então, eu venho aqui e mudo para porcentagem. Clico, ele já muda a visualização para mim. Beleza? Muito que bem. Aqui ele tem outras opções, tá? Tem geral, número, moeda, contábil, data. Tem muitas formas de, tanto funções quanto visualizações de data. A gente pode colocar em formatos específicos. Posso personalizar esse formato. Então, aqui, inclusive, eu posso aumentar. Opa, vou selecionar aqui novamente. Posso aumentar o número de casas decimais ou eu posso diminuir novamente. Então, tem as flechinhas aqui para a esquerda e para a direita. Para a esquerda, ele aumenta as casas decimais, para a direita, ele diminui. Outra coisa interessante é que quando eu seleciono um intervalo de dados, o que acontece? Aqui no canto inferior direito, ele aparece para mim aqui, ó. Ele me traz uma média desses valores, uma contagem, quantas desse intervalo aqui eu tenho preenchido, né? Se eu selecionasse, por exemplo, um intervalo que tem uma célula vazia, ele continua contando 4. Então, ele só conta quando a célula tiver algum valor atribuído a ela. Então, quando tiver alguma coisa digitada nela. E ele faz também uma soma. Isso é legal quando você tem um intervalo maior de dados. Então, por exemplo, lá eu seleciono a coluna inteira, eu quero saber quantos dados tem nessa coluna, para mim não ter que ficar descendo até lá embaixo e ver até na linha 1 milhão e ver que eu tenho 1 milhão de linhas preenchidas. Eu seleciono a coluna inteira e ele vai dizer para mim, olha, você tem quatro linhas com valor preenchido nessa coluna. Beleza? Já. Muito que bem. Então, por hoje é só. Mentira. Por hoje é só. Não adianta fazer um vídeo tão extenso. Mas, outra coisa que é legal aqui também, é que, além disso tudo, você pode adicionar bordas, então, para deixar a visualização um pouco mais interessante, quando você quer destacar, por exemplo, aqui a Maison. E olha que interessante isso aqui que eu estou fazendo agora. Mês 1, 2, 3 e 4. Vocês viram que eu só digitei um mês 1. O que ele faz? Ele entende que eu quero inserir uma sequência lógica. Então, quando eu digito 1, e aí eu seleciono aqui a célula C6, vejam que no canto inferior direito da célula, ele abre esse quadradinho verde. Aí eu vou com o mouse em cima, ele fica com esse, com essa cruz aqui, enfim. E aí eu seleciono com o cursor normal, que eu clico sobre, seguro e vou descendo. Aí vejo que ele já me traz a sugestão, ó, você quer uma sequência lógica, você quer dar sequência a isso que você digitou, mês 1, mês 2, mês 3, para você não ter que digitar tudo uma vez só. Então ele já entende isso. E veja que ele aparece, depois que você faz isso, ele aparece aqui embaixo esse
maisinho, opções de auto-preenchimento. O que acontece? Pode ser que eu quero preencher uma sequência lógica, mas pode ser também que eu quero só copiar. Eu quero arrastar aquela mesma informação. Eu quero que fique tudo mesmo, 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 mesmo. Aí eu venho aqui e clico sobre ele, e aí ele me traz essas opções. Eu tenho a opção de copiar as células, preencher a série, que foi isso que ele fez nessa sequência lógica, preencher somente formatação, que aí ele só vai copiar a formatação como está ali em cima e replicar para os de baixo, preencher sem a formatação, e aí ele vai preencher a série ignorando a formatação da primeira, e preenchimento relâmpago, que ele preenche tudo. Aqui vamos pegar e copiar as células. Olha só. Ele fica todas as primeiras. Fica todas as primeiras. Ele fica tudo igual à primeira que eu digitei aqui. Então, é uma função bem bacana. E o Excel, ele se permite essas facilidades, né? Que muitas vezes, quando você vai trabalhar com uma linguagem de programação, por mais que você esteja utilizando Python, que é de fácil e mais fácil entendimento, e que é uma linguagem de programação que exige menos código, mesmo assim, muitas coisas são mais fáceis de fazer aqui dentro da ferramenta. Por quê? Porque o Excel, ele é voltado, ele é uma ferramenta low code, que fala, ou no code. É para quê? Para que ela seja o mais intuitiva possível e que você consiga fazer as coisas sem entender de programação, por exemplo. É porque você não tem que ter uma formação em computação, em sistemas ou em lógica de programação. A lógica de programação ajuda, mas não é obrigatório, sabe? Então, é para ser o mais intuitivo possível e mais fácil possível. De que forma? Com a forma de que aqui ele já me traz as opções prontas. A parte de codar, de código, de desenvolvimento, ele está por trás. Então, por trás ali na ferramenta, eu tenho uma linguagem de código dizendo, ó, copia a célula, preenche a série, mas aqui para o usuário, para a gente, ele oferece já descrito para mim o que ele vai fazer, sem eu ter que ir lá e digitar um código, né? Tem algumas funções lógicas aqui no Excel que se assemelham muito à linguagem de programação. E que, assim, para mim, Marina, que comecei com o Excel, na área de dados, me ajudou muito a entender a parte de banco de dados relacional, que é muito semelhante à estrutura aqui de linhas e colunas, entender também dados não estruturados, né, como que se dá essa configuração, entender a lógica de programação, principalmente com os condicionais, if, se isso, faça isso, se não, faça tal coisa. Se isso e isso for igual a isso, faça tal coisa. Então, é uma ferramenta muito interessante, que traz muitas funcionalidades. Então, eu, Marina, que tenho um conhecimento e já utilizo a ferramenta há pelo menos desde 2015, eu não posso dizer que eu conheço tudo que o Excel e todas as funcionalidades que ele traz. Então, assim, é muita coisa. São muitas possibilidades que essa ferramenta apresenta. Então, tanto da parte de visualização quanto da parte de manipulação dos dados, né? Então, esse é um vídeo mais para introduzir a, a ferramenta, mostrar que ela tem muitas possibilidades, e isso aqui que eu apresentei é 0,001% do que a ferramenta traz. E assim, a sugestão que eu dou é aplique no dia a dia. Eu sei que fazer curso é legal, é bom, te dá um panorama, mas muitas vezes fazer um curso em específico
gera mais dúvidas do que quando você precisa fazer algo no dia a dia, né? E hoje, com tantos meios de pesquisa, fica fácil quando você tem uma lógica do que a ferramenta proporciona. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer uma base inicial de dados para que a gente comece a trabalhar a ferramenta e as funcionalidades que ela tem. Então, para que no dia a dia fique mais aplicável. Esse vídeo aqui é mais uma quebra de gelo entre você que está buscando entender o que é o Excel e o Excel se apresentando, eu fazendo a ponte entre os dois, né? Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito dessa ferramenta e hoje mesmo utilizando Tableau, Power BI, já tendo utilizado essas ferramentas de visualização muito potentes, muito poderosas, com muitas funcionalidades. Para muita coisa ainda utilizo e indico a utilização é, do, do Excel. Então, por hoje é isso. Até o próximo vídeo.